O casal Tankleff morava em uma mansão que ficava em Belterre. Eles tinham um filho de 17 anos e todos viviam aparentemente muito felizes, até que certo dia o filho do casal acorda de madrugada para se preparar para ir para a escola, mas ele não pôde ir, pois algo muito terrível vai acontecer dentro daquela mansão e a vida da família inteira vai mudar para sempre. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso que eu vou contar para vocês hoje tem uma reviravolta 17 anos depois, então vai até o final do vídeo, tá? Porque senão essa história não vai fazer sentido para você. Outra coisa também que eu já vou avisar aqui, que o caso é bem complexo, então o vídeo vai ficar comprido, então já vai lá e pega aquele cafezinho. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também se não for inscrito. Então eu vou começar contando a história do casal Seymour e Arlene Tankleff. Os dois eram casados, apaixonados, mas tinha um problema. A Arlene infelizmente não conseguia engravidar. O Seymour tinha uma outra filha que se chama Sherry, que ele teve com a primeira esposa, mas nessa época que ele estava ali, então, querendo ter um filho com a Arlene, a Sherry já era adulta e já estava até morando sozinha. E então, depois de um longo período de frustração, é claro, os dois decidiram adotar um filho e foi assim que o Martin, que é mais conhecido como Marty, começou a fazer parte da família Tankleff. O Marty nasceu no dia 29 de agosto de 1971 e ele foi adotado pelo casal quando tinha 3 dias de vida. A família era muito unida, o Seymour era apaixonado pelo seu filho, fazia tudo por ele e a Arlene também. Eles faziam tudo junto, gostavam de viajar, de sair para pescar, de jogar golfe e assim vai. A família era muito rica, o pai do Marty era um empresário de sucesso, eles moravam nessa mansão aqui, que ficava de frente para o mar, na White Beach, que fica no estado de Nova York. Eles tinham um barco e esse barco foi o pai que deu para o Marty quando ele ainda era adolescente. E além disso, é claro que eles tinham muitos carros na garagem, então era uma família muito, mas com muito dinheiro mesmo. O próprio Marty conta depois em entrevistas que ele era muito mimado e que tudo que ele queria, o pai dava para ele. Então a gente conseguiu entender essa parte aqui da família, né? O pai era um empresário lá de sucesso e ele tinha um sócio também que se chama Jerry Sturman. O Jerry é o proprietário de uma famosa rede lá nos Estados Unidos, a Strathmore Bagels. O Seymour e o Jerry abriram o primeiro restaurante juntos e depois o Jerry pegou emprestado o dinheiro com o pai do Marty para abrir outras filiais. O negócio foi um sucesso, mas entre os dois amigos a coisa começou a complicar, porque o Jerry estava devendo aproximadamente $500 mil para o pai do Marty e mesmo com o sucesso dos restaurantes, ele não estava pagando a sua dívida. E tem outras fontes que contam uma história um pouco diferente. Falam que o primeiro restaurante foi o Seymour e o Jerry que abriram juntos, só que o dinheiro quem colocou no restaurante foi o Seymour, que é o pai do Marty, né? E então, depois disso, o Jerry pegou mais dinheiro emprestado do Seymour e foi abrindo outras filiais. E como aquilo ali estava um grande sucesso, né, ganhando muito dinheiro, o pai do Marty, então, teria falado, não, eu quero aí parte dos seus ganhos, porque afinal de contas, todas essas máquinas aí, fui eu que comprei. Enfim, ninguém sabe exatamente qual que foi a razão dessa briga aí entre os dois, mas fato é que muitos amigos contam que algum tempo antes de tudo acontecer, os dois já estavam se estranhando aí por causa dessa questão do dinheiro. Mas mesmo assim, os dois continuavam saindo juntos, continuavam sendo amigos e para jogar golfe e também para jogar pôquer, que era uma coisa que eles faziam com outros amigos também. Eles tinham um grupo ali de amigos que eles se reuniam na casa, né, de cada um deles para fazer o jogo. Eu acho que era uma coisa semanal que eles faziam. E então no dia 6 de setembro de 1988, esse jogo vai acontecer na casa do pai do Marty. Nesse dia, então, 7 homens vão na casa dele para jogar e entre esses 7 homens, um deles era o Jerry. O jogo vai iniciar lá perto das 7 da noite e vai terminar perto das 3 da manhã. A Arlene e o Marty também estavam em casa nesse dia, mas a Arlene foi dormir mais cedo e o Marty também. O Marty conta que ele foi dormir perto das 11 da noite. E esses homens que estavam nesse jogo aí, nessa noite, contaram que todos eles foram embora, mas o Jerry ficou para conversar com o pai do Marty. O Jerry conta que ele
ele conversou brevemente ali com o pai do Marty e também foi embora um pouco depois das 3 da manhã. E algumas horas depois, o Marty vai acordar. Então aqui nós estamos no dia 7 de setembro de 1988. O Marty estava com 17 anos naquela época. E agora eu vou contar para vocês a versão do Marty, tá? Que vai ser contestada depois. O Marty conta então que ele acordou antes das 6 da manhã porque era o primeiro dia de escola e ele queria chegar mais cedo para arrumar tudo. Só que quando ele acorda, ele percebe que algumas luzes da casa estavam acesas, o que era muito estranho porque naquele horário da madrugada ali os pais ainda estariam dormindo e as luzes deveriam estar apagadas. Então ele olha pela janela e vê que lá fora no jardim, as luzes do jardim também estão acesas. Bom, ele continua então andando ali pela casa e ele passa pela porta do quarto dos pais dele. Ele conta que ele dá uma olhada rapidinho assim e ele vê que os pais dele não estão na cama. Então ele sai pela casa para procurar pelos pais, ainda estranhando toda aquela situação. Ele vai passando ali pelos corredores então e entrando e chega na porta de entrada da casa e ele percebe que a porta da casa estava aberta, que era muito estranho também porque a casa tinha um sistema de alarme, então eles sempre fechavam as portas e as janelas durante a noite, né? Bom, mas enfim, ele continua andando, vai passando pela cozinha e chega no escritório. E ele vê que o pai dele está sentado na cadeira do escritório. E ele chega ali perto e vê que o pai dele está com um corte muito grande no pescoço e um machucado na cabeça também, coberto de sangue, aquela coisa, né, horrorosa. E ele conta que ele conseguia escutar que o pai dele estava fazendo alguns barulhos ali, o que parecia que ele estava respirando ainda, então ele estava vivo ali, né? Então ele falou, começa a chamar, ele começa a gritar também, né, pelo pai, né, pai, aquela coisa toda, e começa a gritar pela mãe, que ele não conseguiu ver onde que a mãe estava. Então ele fala, não, vou ligar para emergência. Tinha um telefone ali no escritório mesmo, praticamente do lado dele, mas ele conta que ele não sabe por quê, que ele não pegou aquele telefone para ligar para emergência e foi para a cozinha lá fazer a ligação. Essa ligação para emergência, ela é bem desesperadora, tá? Não exatamente por causa do Marty, mas por causa da atendente, né? A pessoa que atendeu essa ligação ali, ela foi muito, mas muito grossa com esse menino. E ela fala, né, tipo, eu não tô conseguindo digitar rápido, espera, repete. Alright, hold on and I'll connect you. Whoa, I can't hear you. What is it? 33 Seaside Drive in Belfair. Please, my Whoa, hold on. I can't write that fast. What's the corner street? E ele tá ali desesperado, falando, meu pai precisa de ajuda, chama a ambulância. Enfim, tem uma hora também que ela fala assim, não, peraí, você não faz as perguntas, não. Sou eu que faço as perguntas. Qual que é o seu nome? No. Answer my question. What's your name? Marty Tanker from his son. He's gushing blood from the back of his neck. Ela é extremamente grossa, essa mulher. Mas enfim, no final das contas ali, ela ainda fala pra ele, tá, então ela entendeu, né, que ele tava ali com um machucado no pescoço, que ele tava respirando ainda. Então ela falou pro Marty, pega uma toalha limpa e eleva as pernas do seu pai também. E também retira ele dessa cadeira e coloca ele no chão. O Marty diz que ele desliga o telefone, corre para o quarto dele, acende a luz, pega uma toalha e pega um travesseiro também, retorna para o escritório. Ele diz que ele tira o pai dele da cadeira e ele não sabe exatamente como que ele fez para retirar dali e colocou no chão. O travesseiro ele colocou embaixo das pernas do pai ali e pegou essa toalha e colocou ali no corte, né, que era onde estava saindo ali muito líquido do pai. E nesse momento ele falou, não, eu preciso procurar minha mãe, né, o que aconteceu com a minha mãe? E ele começa a ir pela casa para procurar pela mãe. A primeira coisa que ele vai fazer é ir na garagem da casa. Ele conta que ele abre a porta da garagem, acende a luz, a mesma coisa. Esses detalhes são muito importantes, tá? Porque isso tudo aqui vai ser contestado depois no interrogatório. Então ele abriu ali a porta da garagem, acendeu a luz e foi olhar para ver se o carro da mãe dele estava na garagem, realmente estava ali. Então ele volta e começa a entrar pela casa para procurar em todos os ambientes, volta também no quarto dele novamente, até que ele vai no quarto dos pais dele. E ali ele encontra a mãe. Por que ele não viu da primeira vez? Porque a mãe, ela estava caída no chão, do lado da cama, assim. Você entrava no quarto aqui, a cama estava aqui, então a mãe estava caída pro lado de cá. Ela estava assim, a cabeça dela estava aparecendo um pouquinho aqui, né, no pé da cama, os braços também estavam assim, mas ele não conseguiu ver, enfim.
Então, quando ele entra dessa vez ali no quarto, que ele vai entrando, realmente ele vê que a mãe dele está ali e ele percebe que a mãe já não tinha salvação porque a mãe realmente estava ali sem vida no chão. Depois disso, o Marty conta que, como ele tinha colocado a toalha no pai dele, ele viu que a mãe dele já não tinha mais o que fazer, ele ficou com medo que tivesse mais alguém dentro da casa e ele decidiu fugir dali. Como ele já tinha também ligado para emergência, ele falou, não, vou sair daqui. Saiu correndo e foi para a casa do vizinho e o vizinho acolheu ele. E logo que ele chegou na casa do vizinho, não demorou nem um minuto para que a polícia e a ambulância chegassem lá no local. O pai do Marty, então, foi levado para o hospital com vida. Quando ele chega lá, ele foi levado direto para a cirurgia, porque além do corte aqui que ele tinha, né, no pescoço, ele tinha um machucado muito grande aqui na cabeça, então ele fez uma cirurgia no cérebro e depois de sair da cirurgia, ele fica em coma e fica lá resistindo, né, no hospital. Bom, enquanto isso, nós temos os policiais lá na cena e agora nós vamos analisar bem essa cena aqui, presta bem atenção nas evidências, porque assim vocês vão conseguir entender esse caso. Não tinha nenhuma porta forçada, ou seja, quem entrou recebeu acesso por um dos moradores ou já estava na casa. Sobre as manchas de sangue, tinha ali no escritório e no quarto também, é óbvio, né? Pois era onde as duas vítimas foram encontradas. Tinham também manchas no interruptor do quarto do Marty, que era a impressão dos dedos dele mesmo, e tinha uma segunda impressão em outro local da casa, que era uma mancha de sangue, né? A pessoa encostou então ali e daí encostou no local depois. Só que essa segunda impressão, ela não tinha digitais, porque era a impressão de alguém que estava usando uma luva. A polícia procurou por essa luva em todos os locais, mas essa luva nunca foi encontrada. Bom, além disso, a cena ali foi muito brutal, é claro, e a casa tinha muitos ambientes com um carpete branco. E as manchas que estavam no chão, elas estavam só nesses dois ambientes, no quarto do casal, onde foi encontrada a Arlene, e no escritório, onde o Seymour estava lá, né, resistindo, né, tentando sobreviver. Fora isso, não tinham outras manchas pela casa. Ou seja, possivelmente a pessoa que fez isso entrou pela varanda, atacou o pai do Marty primeiro ou a mãe do Marty, saiu pela varanda e tinha como fazer isso pela casa, sabe? Sair assim pelo corredor pela parte de fora e entrou pela outra varanda para fazer o segundo ataque. Agora, sobre DNA, parece que não foi recolhido nenhum DNA, porque também naquela época não se usava muito, né, esse tipo de material. Mas também talvez essa investigação foi mal feita, vocês vão entender isso depois. As únicas coisas que foram encontradas foram alguns fios de cabelos que estavam no quarto do casal, onde a Arlene foi encontrada, e esses fios de cabelos pertenciam ao Marty. E esses fios estavam no chão, tá? Isso é muito importante também, ali do quarto, e também seria comum encontrar ali, né, porque já que o Marty morava naquela casa. No escritório onde o pai dele foi encontrado, também ali mesmo na mesa, em frente da cadeira onde ele estava, tinham alguns documentos ali. Um deles era esse aqui, que é uma carta que o pai do Marty escreveu para o seu sócio Jerry. Nessa carta, o pai do Marty estava pedindo para o Jerry pagar $50 mil, que era parte da dívida dele. E se ele não fizesse isso, ele iria então tomar atitudes legais para recuperar o dinheiro. Agora, sobre as vítimas, como é que eles estavam? Bom, o pai do Marty parece que ele foi atacado de surpresa, tá? Provavelmente a primeira pancada foi essa da cabeça, o que fez com que ele ficasse meio que desnorteado e ele não teve reação. Já com a mãe do Marty foi diferente. A perícia garantiu que ela realmente lutou e lutou muito para sobreviver. Então ela lutou contra o seu agressor. Mas apesar dessa informação aqui muito importante, naquela época eles não conseguiram encontrar nada nela. Nenhum DNA, fio de cabelo ou algo que levasse, né, a polícia a saber quem que foi aquele criminoso. Não tinha nenhum material genético de outra pessoa na mãe do Marty. A polícia já suspeitava do Marty antes mesmo dos resultados da perícia chegarem, porque eles contam que assim que eles atenderam a ocorrência, perceberam que o Marty foi o único que não foi atacado naquela casa. Então, se foi alguém de fora, por que não foram no quarto dele? E como que o Marty não escutou os barulhos na madrugada e continuou dormindo? Essa parte aqui da história tem uma explicação.
aquela mansão, do jeito que ela foi construída, no quarto onde o Marty dormia ali, o quarto dele, tinha uma acústica diferenciada ou algo parecido. Eles realmente fizeram testes, tá, para ver se isso era real, e realmente era verdade. Assim que você fechasse as portas e as janelas do quarto do Marty, qualquer outro barulho que fosse feito na casa não dava para escutar ali. Então tudo bem, essa parte aqui foi explicada, mas mesmo assim a polícia continuava suspeitando dele. A polícia começa a interrogar o Marty ali mesmo na rua, em frente à entrada da casa do vizinho. O Marty está sentado no capô do carro da polícia e começa a explicar tudo para o detetive Kevin James McCready, que era o detetive encarregado desse caso. O Kevin falou que depois de alguns minutos conversando com ele já desconfiava do Marty, porque, segundo as palavras dele, o Marty não demonstrou nenhuma emoção. Tipo, ele não chorou, nem nada, ele estava muito calmo, e o detetive ainda conta que ele estava assim com as mãos, sabe, na perna, assim, segurando calmamente, contando sobre tudo, sobre o estado do pai dele, sobre o estado da mãe dele. E ele falou que, não, qualquer filho, né, a gente espera que eles chorem, que eles se descabelem, né, ao ver os pais assim, e o Marty não estava desse jeito. Agora tem uma questão sobre essa conversa em cima desse capô aí que ficou muito confusa. O detetive falou que o Marty não estava preocupado com o pai dele, que estava no hospital, e que ele não perguntou sobre o pai em momento nenhum. Já o Marty falou que não foi bem assim, que todo momento ele ficava falando como é que tá meu pai, eu quero ver ele, eu quero ir pro hospital, me tira daqui, não quero mais ficar aqui. E que o próprio detetive, esse aí, ele é muito importante nessa história, tá? A gente guarda bem o nome desse detetive aí, Kevin James. Então, o próprio detetive teria falado pra ele, não, você não pode ir pro hospital agora porque a gente precisa levar você pra delegacia. E isso realmente foi feito, tá? O Marty saiu lá da casa e foi direto para a delegacia. Outra coisa muito importante também pra falar é que quando o Marty foi levado para essa delegacia, eles também fizeram um exame de corpo de delito nele, é claro, e o Marty estava totalmente limpo, ele tinha só algumas manchas ali na mão, que seria, né, que ele ajudou ali o pai. Lembrando que a cena foi muito brutal, então quem fez aquilo tinha que estar com várias manchas, né, no seu próprio corpo, na sua roupa também. O Marty não tinha nada, tá? Ele estava extremamente limpo. Outra coisa também é que eles olharam o corpo ali do Marty e ele não tinha nenhum arranhão no corpo, nenhum roxo, nem nada. A única coisa que ele tinha era um vermelho no olho, e isso aí foi causado porque ele tinha feito uma cirurgia plástica no nariz recentemente. Então o Marty vai ficar horas dentro dessa salinha aí sendo interrogado. O Marty tinha 17 anos naquela época, lembrando, tá? Era um menino, e ele não teve ali um advogado junto com ele. Eles perguntam pro Marty o que aconteceu, o que você acha que aconteceu, quem será que poderia ter feito isso aqui com os seus pais? O Marty responde, olha, a única pessoa que pode ter feito isso com meus pais foi provavelmente o Jerry, que era o sócio dele, porque ele estava devendo $500 mil para o meu pai, e o meu pai estava de saco cheio ali dele já, e já estava rolando algum estresse entre os dois. Ao mesmo tempo que o Marty está naquela salinha ali, a polícia também está conversando com os familiares e amigos, né, para tentar descobrir o que está acontecendo, e a irmã do Marty falou para o detetive que o Marty estava de castigo ali antes de tudo acontecer, porque ele tinha feito algo de errado e o pai dele já não estava deixando ele pegar o barco lá da família e nem dirigir os carros, e o detetive começa a desconfiar que o Marty fez tudo aquilo ali para ficar com a fortuna da família. E eles, lembrando novamente, tá? Horas vão ficar com esse menino dentro daquela sala ali e vão começar a insistir nos detalhes, tá? Né? Tipo, tá, conta o que você fez. Você acordou, você foi para que lado? Para esquerda? Para direita? Você fez exatamente o quê? No próximo segundo. E essas coisas que eles sempre fazem, né, dentro do interrogatório. Então, o detetive conta que o Marty começou a se confundir e também que a história dele não estava ali de acordo com as evidências. Por quê? O Marty contou para o detetive que depois de ter ajudado o pai dele, ele foi procurar pela mãe e a primeira coisa que ele fez foi ir na garagem. Então ele abriu a porta da garagem, lembra daquilo? E acendeu a luz e viu que o carro dela não estava lá. Aí o detetive conta, mas tinha uma coisa errada na história dele. Por quê? Tinha manchas no interruptor ali da garagem, porque a mão dele estava suja ali, porque ele tinha acabado de ajudar o pai, mas não tinha manchas
na maçaneta da porta da garagem. Então, desse ponto em diante, o detetive começa a falar, não, você está contando alguma coisa errada, confessa logo, foi você, nós sabemos que foi você, anda logo, conta pra gente. Então, agora, desse ponto aqui da história, que as coisas vão complicar um pouco, porque esse detetive decide mentir várias vezes durante o interrogatório, o que era algo que era permitido naquela época, naquele estado dos Estados Unidos, fazer durante o interrogatório para conseguir uma confissão ali, né, da pessoa. Bom, então ele fala aqui pro Marty, fala, olha, a perícia terminou lá os trabalhos, né, na sua casa e eles conseguiram descobrir um fio de cabelo na mão da sua mãe, que ela estava segurando ali. Então, nós fizemos o teste e esse fio de cabelo pertence a você. É o seu fio de cabelo. Isso aqui é mentira, tá? É muito importante falar isso. Mentira do detetive. E o Marty falou, não, como assim que o meu fio de cabelo tá na mão da minha mãe? E começa a estranhar. Aí o detetive vai contar a segunda mentira. Ele fala, olha, nós sabemos o que você usou para machucar os seus pais, que seria uma faca que eles usavam para cortar melancia que estava na cozinha e também uma barra de halteres que ficava ali na sala. E o detetive fala, e nós descobrimos que você tomou banho antes mesmo de ligar para a emergência e durante o banho você lavou essa faca com a esponja do banheiro e a barra de halteres também com essa esponja de banho, sabe? E depois você colocou tudo no lugar e daí sim você ligou para a emergência. E nós sabemos disso porque fizemos um teste nesse banheiro aí e descobrimos que tinha ali gotículas, né? Estava úmido o banheiro, então nós sabemos que você fez tudo isso. Agora voltando nos fatos reais da história, tá? Esse banheiro ele realmente foi muito investigado pela polícia, pela perícia naquela época. Eles fizeram vários testes ali no banheiro, não tinha nenhuma mancha no box ou em qualquer outro lugar do banheiro e eles chamaram até um encanador para tirar ali o ralo e tentar achar, né, algum vestígio de tecido humano ou mesmo fios de cabelo que caíram por ali e nada foi encontrado no banheiro. O banheiro estava totalmente seco e não tinha nada, nenhum vestígio de DNA nos canos do banheiro também. Bom, depois de contar essa segunda mentira, então ele vem com a terceira, que é a mentira mais pesada. Ele pega e sai da sala de interrogatório, vai lá fora, tinha um telefone fixo ali, né? E tinha outro telefone fixo que ficava dentro da sala de interrogatório. Ele liga daquele telefone pro telefone que tá lá dentro. Chega dentro da sala, então, atende o telefone e começa a fingir que ele tá falando com um policial que está lá no hospital com o pai do Marty. E quando ele desliga o telefone, ele vira pro Marty e fala, olha, é o seguinte, a enfermeira do hospital colocou uma dose de adrenalina no seu pai e ele acordou do coma brevemente e ele falou que foi você que machucou toda a família e ele ainda perguntou várias vezes por que você fez isso com ele. Sim, essa era uma mentira bem pesada, né? Então ele desligou ali e falou isso tudo pro Marty e o Marty conta que ele ficou desesperado nesse momento e ele ficou pensando, meu Deus, tem tanta coisa, mas espera aí, o meu pai, ele nunca mentiu para mim e ele jamais iria mentir para mim. Então o Marty ficou pensando, gente, será que eu desmaiei e eu fiz tudo isso, né, e não lembro de nada? De repente eu fiz, então de repente eu sou o culpado mesmo. E nesse momento o Marty confessa, ele fala, não, fui eu que fiz isso com a minha família. Essa confissão do Marty, ela não foi gravada nem em áudio e nem em vídeo, tá? E os policiais contam que ele confirmou a versão que eles teriam apresentado pro Marty, que seria que ele tava lá nervoso, né? Tava de castigo, que ele queria o dinheiro da família, então ele acordou de manhã, foi, machucou o pai, depois tirou a vida da mãe e depois foi pro banheiro, lavou tudo aquilo e depois de fazer tudo isso, então que ele ligou para a emergência. Bom, eles colocam tudo isso num documento ali para o Marty assinar depois, já que ele já tinha confirmado e falado, não, fui eu que fiz. Mas na hora que isso aqui tinha passado alguns minutos, é claro, para eles escreverem ali, então o Marty desiste e fala, não, eu não vou assinar essa confissão. Bom,
Não assinou, mas é confirmado, tá? O próprio Marty falou, não, realmente eu confessei naquele dia. A partir desse momento, a polícia anuncia pra mídia que eles pegaram o culpado. E apesar da confissão do Marty, a polícia vai atrás também do Jerry, né? Que tinha lá os seus motivos também pra tá fazendo tudo aquilo ali com a família. Então, eles tentam procurar pelo Jerry, mas cadê o Jerry? O Jerry desapareceu, sumiu completamente. Um dia depois do crime, o Jerry pegou e limpou uma conta conjunta que ele tinha com os pais do Marty. Eles tinham ali um valor de aproximadamente $15 mil e ele sacou todo esse dinheiro. E depois desse dia, ele desapareceu. Lembrando que nesse ponto aqui, o pai do Marty ainda está lá no hospital em coma, tentando sobreviver. Uma semana depois, então, a polícia consegue realmente encontrar o Jerry. Aonde ele estava? Ele estava morando em outra cidade. Ele estava usando um nome falso e, além disso, também ele trocou ali o estilo de cabelo. O detetive lá, lembra do Kevin, encarregado do caso, perguntou para ele: o que você está fazendo, Jerry? Como assim? Por que você desapareceu? E o Jerry falou: não, é porque eu estava com muitos problemas financeiros, então por isso eu fingi a minha própria morte e desapareci e assumi outro nome e tal. Bom, naquela época que tudo isso aconteceu também, esse detetive foi entrevistado, né? E a mídia perguntou: por que você não tá desconfiando do Jerry? Depois de descobrir aí que ele tinha feito tudo isso. E o detetive falou: não, Jerry jamais iria machucar nenhuma mosca. Não foi o Jerry. Quem foi o culpado foi o filho do casal, que já confessou e já está lá na prisão. Bom, enquanto o pai do Marty continua lutando para sobreviver no hospital, a família do Marty corre para tentar libertar ele, porque nenhum familiar dele acreditava que aquele menino seria capaz de fazer isso. O juiz estipula uma fiança de $1 milhão, que é paga por toda a família, então o Marty é liberado para aguardar o julgamento em liberdade. Mas algo triste acontece, porque o pai do Marty, infelizmente, não resistiu e no dia 6 de outubro de 1988, que foi ali quase exatamente, né, um mês depois do crime, ele infelizmente faleceu. O Marty vai morar com a irmã dele, lembra da irmã, né, que era filha lá só do pai, só que eles vão ficar morando durante uma semana somente juntos, e ali eles vão brigar, e o Marty vai morar com a família do primo dele. E depois o Marty vai ser julgado, ele vai estar com 19 anos quando o primeiro julgamento dele vai iniciar. O Jerry foi dar o seu depoimento, ele negou qualquer envolvimento nesse crime, ele falou que nunca faria algo desse tipo, mas ele admitiu que estava devendo dinheiro pro pai do Marty. O Jerry era uma pessoa bem espalhafatosa, sabe? Gritou, gesticulou durante esse depoimento, e eles colocaram depois o Marty para depor também. Ao contrário do Jerry, o Marty estava muito tranquilo e ele não demonstrava nenhuma emoção, quer dizer, todos estavam esperando que o filho chorasse quando falasse sobre a morte dos pais, mas não, ele se manteve calmo e sem emoção nenhuma durante todo o depoimento. E o Marty falou que mentiu quando confessou, e ele falou que só confessou porque eles fizeram ele confessar. E o Marty continuou alegando que ele era inocente. Todas aquelas poucas evidências que foram encontradas na cena que eu contei para vocês no início desse vídeo foram apresentadas durante esse julgamento. E no final das contas, o Marty foi considerado culpado pela morte dos seus pais. E ele foi condenado a uma sentença de 50 anos até prisão perpétua. Enquanto ele estava na cadeia, começa uma confusão muito grande sobre a fortuna da família. O pai do Marty tinha feito um testamento, e nesse testamento ele deixou parte do dinheiro para uma faculdade, aproximadamente 80% ficaria para o Marty, e a irmã do Marty ficaria com 10%. E tinha uma cláusula também que dizia que o Marty só poderia receber a herança quando ele completasse 25 anos. Mas aonde que está essa confusão aí? A confusão está com a irmã do Marty. Por quê? Ela era a única da família que sempre acreditou que o Marty era, assim, culpado. Sempre acusou ele. E outra, ela deu uma entrevista também para alguns documentários aí, ela falou uma coisa extremamente preconceituosa. Eu fiquei muito... é terrível de assistir essa parte aí da entrevista. E ela fala assim: olha, o Marty, ele foi trazido para essa família, ele não é da família. Algo assim que ela falou, tá? O que ela quis dizer, na verdade, é que como ele era adotado, ele não era do sangue da família, então ele não tinha direito à herança, que eu acho um absurdo. Enfim, ela entrou com uma ação aí para contestar esse testamento,
e como o Marty estava preso, né, ainda tinha sido já sentenciado e considerado culpado, ela realmente conseguiu ganhar essa ação. Ela ficou com 80% da herança, diferente dos 10% que ela teria direito, na verdade, né? E o restante, então os 20%, foram divididos ali entre a faculdade e dado o restante para o Marty também. A irmã do Marty deu uma festa no dia que ela recebeu essa herança aí, e depois ela usou parte do dinheiro para abrir um bar-restaurante, que ela abriu esse negócio então com o marido dela, na época, depois ela se separou desse homem aí, e eles tinham um terceiro sócio. Quem que é o terceiro sócio? Era o detetive encarregado do caso do Marty, sim, o Kevin James. E agora que as coisas vão ficar mais claras nesse caso. Lembra que eu falei que vai ter uma reviravolta? Olha aí. Bom, o Marty completa 25 anos dentro da prisão e nessa época ele recebe então a sua parte, o que sobrou lá, né, da herança, e ele vai usar esse dinheiro para contratar advogados para começar a tentar um novo julgamento, né, porque ele sempre falou que ele era inocente, que ele não devia estar preso ali. E não só o Marty acreditava na sua própria inocência, como a família dele inteira também, os tios e tias por parte da mãe, por parte do pai, todos os primos, sempre falaram, meu Deus, não, ele era muito unido, ele amava os pais dele, ele jamais faria isso com eles. E ele também, a família, né, explica aquela questão dele não ter tido emoções ali, nem no momento que tudo aconteceu lá na cena, e nem no tribunal também. Eles explicam que o Marty sempre foi essa pessoa que nunca demonstrou suas emoções, aquilo era a personalidade dele. Então aquilo não poderia ser levado motivo para ser considerado culpado também. A única pessoa de toda essa história, de toda a família, que sempre falou que ele era culpado, era a irmã dele. Fora isso, ninguém acreditava nessa história. Depois de muitas apelações negadas, e muitas mesmo, tá, gente? Foram vários anos ali lutando para que conseguisse uma apelação ou um novo julgamento, e o dinheiro do Marty acaba. Mas outros advogados que estudaram o caso vão fazer o trabalho pro Marty de graça, porque segundo eles, era óbvio que o Marty era inocente. Agora, pra gente entender melhor, vamos relembrar as evidências. Lembra que tinha a impressão da luva lá? Bom, primeiro que quando tudo aconteceu, o Marty ligou para a emergência e tal, foi para casa do vizinho e a polícia chegou muito rápido no local. Essa luva nunca foi encontrada pela polícia e eles olharam em tudo ali naquela casa. Então, como que ele fez aquela luva desaparecer? E outra, por que ele usaria uma luva se era ele que morava naquela casa? Então, já tinha as impressões digitais em todos os cantos de qualquer forma. Bom, outra coisa, lembra que a mãe do Marty lutou muito, né, com o seu agressor. E o Marty, ele não tinha nenhum arranhão no corpo dele. Outra coisa também muito importante, o Marty ligou para a emergência enquanto o pai dele ainda estava respirando, pedindo ambulância, pelo amor de Deus, vem logo, ele está fazendo algum barulho, ele está respirando, ajuda, aquela coisa toda. Se ele mesmo foi quem fez aquilo ali, se tomou banho, se fez tudo aquilo, por que ele não esperou o pai parar de respirar? Quando a emergência chegou lá, o pai dele estava realmente fazendo aqueles barulhos assim, sabe? Então, por que ele não esperou ele terminar para depois, né, ligar para a emergência? Não faz sentido. Agora tem uma outra evidência que não foi falada no início lá daquela investigação. Por quê? Quando esses novos advogados aí entraram para investigar esse caso, então eles pedem todas as evidências para analisar tudo novamente, né? E eles descobriram que tinha uma evidência que nunca foi levada para o tribunal, que era uma impressão de uma faca. Porque essa faca então foi suja de sangue, né? A pessoa que usou ali sujou e colocou em cima do lençol da cama ali do quarto onde estava a mãe do Marty. E ali ficou aquela marca. E eles então compararam aquela marca com todas as facas que tinham na casa. E não deu match em nenhuma delas. Ou seja, aquela arma ali, ela foi levada para aquela casa ou então foi retirada depois, ela não estava naquele local. E por que essa evidência não foi mostrada lá no primeiro julgamento? Também é uma questão, né? A família e os advogados vão contratar um detetive particular para reinvestigar esse caso. E só para colocar uma data aqui nessa linha do tempo para a gente entender melhor,
Isso aqui vai acontecer mais de 10 anos depois que o Marty já estava preso. Esse detetive particular vai atrás do Jerry, o sócio, né? E de todos os amigos e as pessoas que conviviam com ele. O filho do Jerry, que se chama Todd, era muito conhecido na região porque ele vendia substâncias ilícitas. E em muitos dos casos, a venda era feita ali mesmo na lanchonete que o pai tinha. O Todd foi preso algumas vezes e libertado em condicional. E o detetive que estava encarregado do caso do Marty conhecia esse criminoso muito bem. Eles vão então atrás dos amigos do Todd. Eles descobriram um homem chamado Glenn Harris, que também tinha uma ficha criminal. O Glenn falou que durante anos ele ficou guardando um segredo, mas que agora ele precisava contar, porque um inocente estava preso. O Glenn contou então para esse detetive particular que ele estava junto na noite do crime e que ele era o motorista e que tinham mais outros 2 homens com ele que foram lá na casa do casal naquela madrugada. Um desses homens se chama Joseph Creedon, que tinha uma ficha criminal também. E o Joseph era um homem que costumava coletar dívidas de usuários de substâncias ilícitas e dizem as más línguas, isso aqui não foi comprovado, tá, gente? Por favor, tá? Isso aqui é só um boato e nunca foi levado à justiça. Mas dizem as más línguas que ele, então, pegava ali o dinheiro dos usuários de substâncias e ele tinha alguma ligação com o detetive que foi encarregado do caso do Marty, porque o detetive também recebia a parte dele, aquela coisa, sabe, gente? Gente, policial corrupto não é só o Brasil que tem não, tá? Tem em tudo quanto é canto, tem lá nos Estados Unidos também. Bom, mas continuando aqui. Bom, além do Joseph, então, estava naquele carro o Peter Kent, que também tinha uma ficha. Então o Glenn fala que estacionou o carro na frente da mansão da família porque o combinado seria assaltar a casa. O Joseph e o Peter teriam saído do carro, entraram na mansão e depois de algum tempo voltaram muito agitados, o que parecia que algo a mais que um assalto realmente aconteceu. O Glenn ainda conta que depois de tudo acontecer, o Peter queimou as suas roupas e todos eles foram para uma área de floresta onde eles jogaram uma barra de metal. Esse detetive particular vai atrás, né, dessas informações que o Glenn deu e vai nesse exato local na floresta para procurar e realmente ele encontra lá essa barra de metal aqui. Só que como já tinham passado muitos anos, aquela barra ficou ali, a ação da chuva e outras coisas acabaram estragando esse objeto e ele não pode ser comparado com os ferimentos das vítimas ou algo parecido. Essa arma nunca foi aprovada como sendo uma das armas do crime. Esse detetive particular vai atrás de outras testemunhas, ele encontra uma mulher que se chama Carlene, e essa mulher falou que depois de alguns dias do crime, ela encontrou o Joseph em um bar e ele estava se gabando por ter tirado a vida do casal. Além disso, outras testemunhas também foram encontradas, eles confirmaram a história de que os 3 tinham feito aquilo lá sim, e essas outras testemunhas colocaram ainda informações além das que o Glenn deu para o detetive particular. Eles falaram que não era só um assalto, que tudo aquilo foi combinado, porque o Jerry teria contratado esse grupo aí para dar um susto no pai do Marty e na mãe dele também. Então essa nova teoria aí é o seguinte, tá? Vou detalhar para vocês o que eles acham que realmente aconteceu. O Glenn então estacionou aquele carro lá na frente da mansão da família. O Joseph e o Peter já estavam esperando porque já tinham sido contratados pelo Jerry e o Jerry estava lá dentro da mansão. Lembra que ele estava no jogo de pôquer e tal? O jogo acabou, todo mundo foi embora e o Jerry ficou para conversar com o pai do Marty. Então, nesse momento que o Jerry está lá sozinho com o pai do Marty, a Arlene está dormindo e o Marty está dormindo também. O Peter e o Joseph entraram pela casa, pela varanda e ficaram esperando o sinal do Jerry lá dentro. E assim, então, quando achou ali um momento oportuno, o Jerry chamou os 2 bandidos que entraram na casa, atacaram o pai do Marty, saíram por fora, foram pela varanda e foram para o quarto da mãe dele, atacaram ela também e depois disso todos então saíram daquela casa deixando o Marty que estava naquele quarto onde não dava para escutar nada
e continuou dormindo lá. E com todas essas informações, o advogado do Marty vai para o tribunal novamente em 2004 para tentar aí, né, mostrar essas novas evidências, essas novas testemunhas e tentar, claro, inocentar o Marty. Isso aqui não vai ser um novo julgamento, tá? Vai ser, parece que uma apelação, algumas audiências ali que tiveram, e esse processo vai demorar 18 meses. Eles vão apresentar um número aproximado de 20 testemunhas, que eram todas essas pessoas ali, fora a Carlene, que era aquela testemunha lá que falou que escutou do Joseph, que tirou a vida e tal. O restante eram todos ex-presidiários. Pessoas tipo, eu escutei que eles iam matar eles. Eu sabia que eles tinham sido contratados. E outros, o próprio Glenn, né, que estava lá, que foi o motorista do carro, o Joseph e o Peter também estavam nessas audiências aí. O Joseph e o Peter, que seriam os que entraram realmente na casa e que fizeram realmente tudo ali, né, os dois falaram, não, nós somos inocentes, não temos nada a ver com essa história. Já o Glenn, ele tinha confessado lá pro detetive particular. Quando ele chega para sentar ali para dar o seu depoimento, ele senta na cadeira para dar o seu depoimento e ele fala, não, eu não quero falar nada, tenho o direito de ficar calado. Do nada, ele desistiu na hora. Muitos acreditam que, de repente, o próprio detetive lá, encarregado do caso do caso do Marty no início, pode ter ali falado alguma coisa para ele, ou então ele mesmo percebido que, se eu confessar aqui, eu vou pra cadeia também, né? Porque eu era um motorista e os caras, né, morreram lá, então a culpa é minha também. Enfim, ele não falou. Só que o advogado do Marty entrou com uma coisa muito legal que aconteceu ali na história. Foi que o Glenn, quando ele estava preso, ele tinha confessado tudo isso para um padre. E eles foram conversar com o padre, então o padre falou, não, eu não posso contar lá no tribunal, né, sobre a confissão dele, porque isso aqui, né, é entre eu e ele. Só que o Glenn pegou e assinou lá um termo para esse padre e falou, não, pode contar no tribunal. Então colocaram o padre no tribunal para contar a versão do Glenn e daí esse padre contou tudo, né, o que o Glenn tinha confessado para ele. Enfim, bem complicado aqui também essas audiências, né, como eu tinha falado para vocês, demorou 18 meses e no final das contas, infelizmente, o tribunal decidiu que todas aquelas testemunhas, como eles eram ex-presidiários, então eles não tinham credibilidade e, na verdade, eles não acreditaram neles. E o Marty acabou voltando para a cadeia. Os advogados do Marty vão continuar lá lutando, né, para ele conseguir um novo julgamento, nova audiência, uma nova apelação e tal. E em outubro de 2007 eles conseguem uma nova audiência. Os advogados do Marty explicam que todas aquelas 20 testemunhas lá que eles tinham apresentado nas audiências anteriores, apesar de eles serem ex-presidiários, o tribunal deveria sim acreditar neles porque eles eram pessoas de bairros diferentes, de cidades diferentes, de histórias diferentes e todos eles contavam a mesma versão. E outra, não tem por que eles mentirem, né? Depois de muitos anos, eles deveriam não, né? Eles poderiam ficar calados para que não sofressem nenhumas consequências. Então, por que eles estariam inventando toda essa história, 20 pessoas juntas? Nessa nova audiência aí também, eles colocaram todas aquelas evidências lá que foram encontradas, né, na primeira investigação e que nada dessas evidências provavam que o Marty era culpado. E no final das contas, em dezembro de 2007, que foi 17 anos depois do Marty ser enviado para a prisão, esse tribunal decidiu anular o primeiro julgamento. Então eles entraram em um acordo e o Marty pagou uma fiança de $1 milhão para ser libertado. E por que isso aconteceu? Porque é como se eles considerassem tá, tudo bem, a gente anulou o primeiro julgamento, mas a gente não sabe se você é culpado ou se você é inocente. Você continua sendo suspeito desse crime. Mas finalmente o Marty foi libertado no dia 27 de dezembro de 2007, só que esse caso ainda não acabou, tá? Porque ele queria, sim, limpar a sua ficha, né? E ser considerado realmente inocente desse caso. Assim que ele sai do tribunal sem algemas, ele foi aplaudido por muitas pessoas que sempre acreditaram na inocência dele. A notícia saiu em todos os jornais e o Marty conta que aquilo tudo foi muito surreal para ele. Por exemplo, quando ele foi preso, as pessoas não tinham telefones celulares. E quando ele saiu, todos carregavam um aparelho nas mãos. Ele achou aquilo tudo muito esquisito de início. Outra coisa esquisita também foi a questão dos e-mails, de escrever para alguém e essa pessoa que estava do
outro lado do mundo responder para ele em uma questão de segundos. Ele conta também que ele foi morar com a família do primo e a coisa que ele mais gostava de fazer era preparar o seu próprio café da manhã e sair para o jardim com uma xícara e ficar apreciando o sol nascer. 6 meses depois do Matt ser libertado, ele teve direito a um novo julgamento. E nesse novo julgamento foi confirmado que a confissão dele foi forçada e que nenhuma das evidências na cena do crime provavam que o Matt era culpado. Ou seja, dessa vez ele foi finalmente considerado inocente e a ficha criminal dele foi limpa. E apesar de ele ter conseguido provar a sua inocência, infelizmente, ele não obteve justiça até o dia que eu estou gravando esse vídeo e provavelmente não vai ter, vocês vão entender o porquê. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o detetive lá que foi encarregado do caso lá no início, né? Tinha umas coisas bem estranhas que aconteceram ali, ele ter se envolvido com a irmã do Matt, né? Abrir um restaurante com o dinheiro da herança da família, isso também foi muito esquisito, mas nada disso foi explicado depois. Porque o detetive acabou falecendo no dia 28 de dezembro de 2015, ele tinha 68 anos de idade. Agora nós vamos lembrar dos suspeitos realmente lá, né, de terem cometido esse crime. O Glenn, que é o motorista, ele continua vivo até hoje, não sei muito bem da história dele, mas ele nunca foi acusado de nada. Já o Joseph e o Peter, os que teriam entrado naquela casa, então, supostamente, né, os dois não são mais vivos, tá? Os dois já faleceram. Agora nós temos o Jerry, que é o ex-sócio, que teria então contratado esses criminosos. O que acontece com o Jerry hoje em dia? Ele continua na vida boa, ele está morando na Flórida, num bairro bem chique de lá, e até hoje ele não foi acusado ou conectado a esse crime. Bom, e como que está o Matt hoje em dia? Depois de sair da prisão, ele entrou na prisão quando ele tinha 19 anos e saiu com 36, né? Ele se casou com uma mulher chamada Laurie, e a Laurie tinha também uma filha do casamento anterior. O relacionamento dela com o ex-marido era muito tóxico, e a filha dela mal falava com o pai, tinha muitos problemas ali, enfim. E o Matt, então, quando ele casou, né, com essa mulher, ele decidiu adotar a filha dela também. Então, em 2014, ele oficialmente se tornou o pai desta menina. O Matt processou o governo do estado de Nova York e também ele processou, eu acho que foi a delegacia ou a prefeitura, algo parecido, tá? Mas ele abriu ali 2 processos, porque ele foi preso inocente, né? Ficou muitos anos na cadeia, e ele ganhou realmente esses 2 processos. Em um deles, ele ganhou um valor de 3,8 milhões de dólares, e no outro ele ganhou mais de 15 milhões de dólares de indenização, então, por ter ficado tanto tempo na cadeia, sendo que ele era inocente. Nesse meio tempo também ele se formou em Direito e hoje em dia ele está trabalhando na área criminal e reserva muito do seu tempo livre para ajudar outras pessoas que foram vítimas do sistema. Sim, o Matt não é o único erro do sistema judicial americano. Até o dia que eu estou gravando esse vídeo, o Matt, junto com seu amigo de infância, ajudou a libertar 7 pessoas que estavam presas, mas que eram inocentes. Bem complicado esse caso aqui, né, gente? Me tocou muito isso daqui, porque eu fiquei pensando, eu me coloquei nos sapatos do Matt, né? Vocês já imaginaram, gente? Vocês acordarem uma madrugada com 17 anos de idade, chega e vê a tua mãe sem vida, vê o teu pai daquele jeito, lutando para sobreviver, depois o teu pai ainda acaba falecendo no hospital, quer dizer, você perde ambos os seus pais no mesmo dia, e no mesmo dia você é mandado para a prisão, preso durante anos por um crime que você não cometeu, a vida inteira acabou, aquela coisa, né? E o que me deixou mais chocada ainda é que depois que ele saiu, ele fez uma reviravolta total na vida dele, e hoje em dia também ele fala, não, tudo aconteceu por uma razão. Hoje em dia eu tô aqui, me formei em Direito e tô tentando salvar os outros inocentes que estão na cadeia também. Achei linda a história do Matt. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários também. E o que a gente aprende aqui nessa história, né, gente? Confissão nunca deve ser levada a sério. Todas as evidências de um crime têm que bater com a confissão, senão não vale nada. Tem um outro caso aqui no canal que eu já contei aqui também, que eu vou deixar aqui no card, que também foi o caso de uma confissão ali forçada. Na verdade não foi forçada naquele caso, acho que foi ele mesmo que confessou. Só que no caso desse menino aqui, esse é um caso solucionado, aliás, que eu tô deixando para vocês,
ele acaba tendo um fim muito trágico, sabe? Muito triste essa história aqui. Eu quero deixar para vocês aqui indicar também alguns documentários que eu assisti vários, né? Eu sempre assisto vários documentários sobre os casos aqui, mas eu vou indicar 2 para vocês que, na minha opinião, são os melhores para entender esse caso. Então tem esse documentário aqui que é muito antigo, tá? Foi gravado enquanto ele ainda estava preso. E tem esse outro aqui também que é mais recente, que foi feito pelo 48 Horas. E além disso também o Marty participou do documentário sobre o caso da Christina Boyer, que é outro caso que eu já contei aqui no canal, também é muito interessante, eu vou deixar aqui no card passando para vocês. E nesse caso aqui, o Marty apareceu no documentário como um advogado que estava acreditando na inocência da Christina. Vamos assistir também, que isso aqui é muito interessante. Bom, agora deixa eu mandar um beijo para os membros do canal. Então, beijo Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Adriano Oliveira, Luciane Queiroz, Lucy Carvalho, Gil Silva, Érica Meloni, Flávia Ramos, Rosa Aparecida Jaqueline, Junico, Luna, Ieda de Melo e família, tudo de bom. E um beijo especial para você também que não é membro do canal. Não precisa se preocupar, tá, gente? Ser membro aqui do canal, tá? Só vocês estando aqui até o final do meu vídeo já me ajuda bastante. Não esquece de deixar o like também. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Mas muito obrigada de coração, tá? Por estar aqui assistindo os meus vídeos até o final. São vocês que estão fazendo esse canal crescer cada vez mais. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.